Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do livro Infância de Cowboy e os seus mistérios, e inscrevam-se no canal Viajando Sentados, acompanhem todos os episódios, todas as novidades aqui do canal, muxe e curtam a história. O Senhor da Bicicleta. As minhas origens são 100% africanas. Eu venho de uma tribo com muita história por contar, não só para a África, mas também para o mundo fora. Falar da África é falar da terra onde há mistérios que ninguém conseguiria dar uma explicação palpável. Há muita coisa que acontece por volta, e que muitas das vezes esses acontecimentos ficam como lição de vida para mim e para os outros que gostam de ler e ouvir estes mistérios. Tenho orgulho de ser desta terra-mãe, também tenho orgulho de tudo o que nela acontece. África é uma terra em que a distribuição das oportunidades não tem sido por igual há muito tempo. Come quem é mais forte, e os mais fracos passam mal a fome, e muitas das vezes optam por alternativas que não são comuns para a nossa comunidade, e com isso, deixam muitas famílias na miséria. Contudo, é por essa razão da procura de sobrevivência que muita gente logo pela manhã, vai à procura do sustento diário. Nesta procura, a quem, no final do dia consegue algo para colocar na mesa e junto da sua família desfrutar do bom e do melhor. Foi então neste âmbito da busca ou procura que, uma vez um senhor decidiu educar uma atividade que já havia se tornado famosa em quase toda a cidade de Chimoio. Isso acontecia no famoso mercado chamado Mapulano. Todas as pessoas que fossem fazer as suas compras naquele mercado, tinham que estar preparados para uma situação de roubos sem se aperceber. Era comum que grupo de jovens chamados marginais se dedicasse no furto de bens, dinheiro, roupas, etc. Isso foi a acontecer por muitos anos, porque cada ano o número de pessoas envolvidas crescia cada vez mais e mais. Aquilo que dizem sempre que a oportunidade faz o ladrão. Além de que jovens não querem se dedicar em trabalhos pesados, como ir a machamba produzir, ou mesmo arranjar emprego que possa dar rendimento digno. Aquela fama foi-se alastrar que se calhar, haviam pessoas curiosas que iam para lá só para ver de perto, aquele esquema sensacional. E um destes curiosos, foi o senhor que mais tarde seria conhecido como o Homem e a Bicicleta. Até hoje, ninguém sabe que parte da física, biologia, antropologia ou qualquer outra ciência que o vulgo Senhor da Bicicleta usou para educar aquela gente. Numa manhã normal como as outras, o mercado todo lotado, e muita gente vindo de diferentes pontos turísticos para fazer compras e vendas de produtos diversos, estava um senhor que vinha do distrito de Manica. Consigo levava apenas uma bicicleta e a roupa do corpo. Muito simples para quem estava prestes a dar uma grande lição. No mercado, o senhor não ia para dar discursos ou assuntos de outra natureza, mas sim, bater um bom papo com os seus velhos amigos, que se encontravam no mercado Mapulango a fazerem as trocas comerciais. Quando ele chegou, deixou a bicicleta num ponto em que iria chamar a atenção de qualquer um que fosse olhar a bicicleta com segundas intenções. E para apimentar mais, deixou por cima do assento, uma carteira cheia de dólares da vizinha República do Zimbábue. O distrito de Manica faz fronteira com Zimbábue, por essa razão a facilidade de obter os dólares. Senhor, não lhe disseram haver ladrões neste mercado? E qual é a sua intenção com os dólares aí? Assim questionavam os considerados meninos de ouro naquele mercado. Tantas questões para cá e para lá, até que na última instância eles desenharam um plano visionário que iria culminar no desaparecimento da carteira. No grupo, há sempre o que diz ser mais esperto que os outros, e lá estava um fulano a dizer que seria ele a carregar a carteira, caso os outros o ajudassem a dar cobertura. A cobertura seria feita em meio a uma confusão, para que com a agitação, o senhor da bicicleta não percebesse quem seria a pessoa a levar o dinheiro. Estava um plano perfeito até aí, fizeram tal como o haviam desenhado, e de repente a carteira sumiu, assim como a multidão. Como diz o meu amigo, Raul Viegas, grande jornalista da televisão comunitária de Chimoio, no tema do seu livro, O Silêncio Habitado, todos olharam para o outro com caras de quem não carrega culpa de nada. Tudo bem, disse o senhor da bicicleta, sem mais e nem menos, perguntas ou respostas. Ele dirigiu-se até a sua bicicleta para verificar a sua câmara de ar. Esvaziou o pneu, tirou a câmara de ar, e pegou na bomba e começou a encher novamente, parecia coisa de maluco. Entretanto, na medida que ele enchia a câmara de ar, a barriga do fulano que havia levado a carteira na bicicleta, também ficava a encher gradualmente. Começou por dizer aos seus amigos: sinto que algo estranho está a entrar na minha barriga, não sei o que é, mas a minha barriga está a ficar grande cada vez mais, dizia isso com lágrimas nos olhos. Enquanto isso, o senhor da bicicleta não parava de encher a câmara de ar, até que chegou o momento que o menino de ouro já não mais conseguia andar. Então, ele pediu que os amigos o carregassem e o levassem ao senhor para devolver a carteira e pedir desculpas pelo que haviam feito. Quando chegaram, todas as pessoas ficaram surpresas, porque até então ninguém percebia porque é que o senhor enchia a câmara mesmo sem ter anomalias.
Os rapazes chegaram e pediram para que o senhor parasse de encher a câmara, pois a barriga do seu amigo estava a um quarto para explodir de tanto estar grande. E naquele momento, vinha a segunda e menos importante fase do senhor educador. Meninos, dediquem o vosso tempo em trabalhar para vocês mesmos, isso não irá levar-vos a nenhum lugar bom, a não ser um fim trágico. Hoje eu deixo vocês voltar, mas amanhã poderá não ser a mesma pessoa, e a próxima não terá piedade de vocês, e de certeza que ele irá explodir as vossas barrigas. Depois disso, esvaziou a câmara de ar e automaticamente a barriga do menino também voltava ao normal. Uma grande lição que a partir daquele dia, os miúdos viraram em verdadeiros meninos de ouro, porque ninguém mais voltou àquele esquema perigoso e passaram a dedicar o seu rico tempo em produzir nas machambas, vender milho e outros produtos para aquele mesmo mercado. Então, aqui fica mais uma história do livro Infância de Cowboy e os seus mistérios. Espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários, inscrevam-se no canal, partilhem bastante para que os outros também possam acompanhar o nosso canal Viajando Sentados. Mushi mushi, até o próximo episódio.